Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós somos da XP Gestão de Recursos. Eu sou a Carolina Teixeira, trabalho na relação com investidores da Asset. E o Patrick O'Grady, ele é o nosso diretor, ele é o CEO da Asset, ele que comanda toda a equipe, responsável por todos os nossos fundos da Asset. Patrick, obrigada pela tua presença aqui no estúdio. Prazer estar aqui hoje. Hoje nós vamos falar de uma oportunidade do XP Top Dividendos. O fundo ele vem negociando com um deságio próximo de 18% em relação à cota patrimonial. Com isso, a gente tem uma oportunidade de investir em uma ação dinâmica na Bolsa e, consequentemente, todas as ações que estão dentro do fundo XP Top Dividendos também com desconto. Para isso, eu trago o Patrick para falar um pouco mais no detalhe de como é que funciona o XP Top Dividendos e também como é que funciona esse desconto, inclusive em relação às ações que eu acompanho. Patrick, é com você. Tá ótimo. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade de novo esclarecer por que a gente colocou esse produto e, ao mesmo tempo, de uma forma bem didática, tentar mostrar como vocês podem enxergar esse desconto, esse deságio do preço em bolsa em relação à chamada cota patrimonial. Tá? Então, eu vou fazer uso de alguns slides aqui para ajudar a mostrar para vocês o que a gente está fazendo nesse produto. Só lembrando um pouco do conceito, eu chamo a atenção nesse primeiro slide para uma expressão até que a Carolina acabou de falar. Quer dizer, o XP Top Dividendos, na verdade, funciona como uma ação dinâmica através da compra direta no mercado acionário, com as cotas negociadas no pregão da Bovespa. Você tem a oportunidade de escolher uma carteira diversificada de ações que, portanto, apresenta como vantagem uma diversificação de risco por ter vários elementos dentro desse mesmo veículo, né? Aqui, de forma sintética, a gente mostra algumas das ações que fazem parte da carteira hoje do Top Dividendos, como, por exemplo, Ambev, BB Seguridade, Itaú, BMF Bovespa e CETIP. Por que isso é interessante? Quer dizer, você tem, de um lado, o risco pulverizado entre vários ativos e, de outro, uma equipe altamente profissional fazendo a escolha dessas ações e, ao longo do tempo, mudando a composição dessa carteira. Algo que, normalmente, o investidor, quando vai ao mercado, ele precisa não só escolher o momento de compra, mas também lembrar qual é o momento que ele deve vender, seja aquela ação que está com muito resultado ou, eventualmente, uma ação que deu errado do ponto de vista de investimento. E a experiência mostra que, muitas vezes, o investidor tem uma certa dificuldade de vender uma ação com prejuízo ou mesmo enxergar o melhor momento de venda. Através do Top Dividendos, você sempre tem uma equipe que está otimizando essa carteira para você, comprando e vendendo ações que vão, no tempo, fazendo a carteira do produto. Uma outra coisa muito importante aqui no conceito, que nós montamos esse produto pensando na ideia de dividendos. A gente sabe que o investimento em ações que são boas pagadoras de dividendos mostrou ser, historicamente, um investimento bastante interessante e que no Brasil, como você tem a vantagem tributária do dividendo ser isento para a pessoa física, através do Top Dividendos nós pagamos regularmente, de forma mensal, todo o dividendo que essa carteira de ações recebe diretamente das empresas para o fundo, é pago diretamente na conta corrente informada pelo cotista do produto. Ou seja, você recebe uma renda periódica, resultado do dividendo recolhido, e de forma isenta no que é equivalente ao dividendo pago. Vale lembrar, muitas das alternativas tradicionais de fundos de ações reinvestem o dividendo e acabam não dando essa oportunidade de otimização fiscal prevista na legislação. Ao passo que, quando você investe diretamente numa ação, você recebe os dividendos de forma isenta. Com o Top Dividendos é a mesma coisa, funciona nesse aspecto como uma ação, tendo em vista esse caráter do benefício fiscal. Bom, agora deixa eu explicar um pouquinho como é que o patrimônio do fundo está dividido. Nesse próximo slide, vocês têm de forma bastante didática o que era o patrimônio do fundo no fechamento de sexta-feira. O fundo tinha um patrimônio total de 114 milhões de reais, é aquela barra maior no canto esquerdo, e esses 114 milhões de reais eles estavam investidos em uma série de ações. Por exemplo, algo como 19 milhões de reais estavam investidos em CETIP, a maior posição desse produto no momento, cerca de 12 milhões em BB Seguridade, também 12 milhões nas ações do Itaú, 11 milhões em BMF Bovespa e assim vai. Ou seja, todo aquele valor de 114 milhões está, na sua essência, investido em diferentes ações escolhidas pela nossa equipe de gestão de renda variável, né? Como esse produto tem um determinado número de cotas, ou seja, se nós dividimos o patrimônio dele de 114 milhões de reais pelo total de cotas que foram emitidas, você tem esse conceito de cota patrimonial.
que no fechamento de sexta-feira equivalia a R$ 101,88. Agora, o que acontece? Quando você compara com o preço em bolsa, o top dividendo estava negociando na sexta-feira a R$ 84,41. Portanto, um desconto bastante relevante, que é o que a gente chama aqui de deságio, de 17,1%. O que quer dizer isso, pessoal? Se vocês olharem de forma bastante direta, ali na ponta de baixo do slide que eu estou mostrando de novo aqui para vocês, vocês têm o preço individual de cada uma das ações componentes do top. Por exemplo, a primeira delas ali, a CETIP, negociava a R$ 34,40 na sexta-feira. Comprar o top, sob certo aspecto, equivale a comprar as ações da CETIP, portanto, a um desconto de 17%, que dá para vocês o preço que está ali embaixo, de R$ 28,50. De uma maneira fácil, portanto, de perceber, quando esse produto negocia com deságio grande em relação à cota patrimonial, quando o preço em bolsa é muito menor do que o preço patrimonial, tem-se, portanto, uma oportunidade de comprar toda essa carteira de ações a um desconto relevante. E vale lembrar que, do ponto de vista de transparência, essa é uma carteira de ações que nós divulgamos diariamente. Onde se encontra essa informação? No link que eu estou apresentando aqui na tela, no próprio site da Bovespa, onde nós fazemos a abertura detalhada da carteira diariamente. O que possibilita, inclusive, que alguns investidores tenham, por exemplo, interesse de arbitrar as cotas do fundo, possam comprar as ações do top dividendos em bolsa e, ao mesmo tempo, realizar operações de arbitragem vendendo os constituintes do fundo. Uma operação um pouco mais sofisticada, que não é para todo tipo de investidor, mas que mostra também a riqueza de instrumentos que você tem para usar, uma vez que o produto está listado na Bolsa de Valores. Tá? Uma coisa muito interessante que eu queria chamar a atenção de vocês, eu mostro agora nesse próximo slide, como eu falei, o top dividendos foi pensado no conceito de dividendos. Né? Quem compra hoje uma carteira igualzinha que o top dividendos tinha na sexta-feira, de acordo com as nossas estimativas, estaria levando para casa nos próximos 12 meses uma relação dividendo-preço, que nós chamamos de dividend yield, de mais ou menos 5,7%. Ou seja, tudo mais constante, se as previsões da equipe da XP Gestão de Recursos estiverem corretas e as empresas pagarem o dividendo que a gente espera, isso estaria representando um retorno de dividendos da ordem de 5,7%. Como você tem a oportunidade de comprar esse produto com deságio, ou seja, ao invés de pagar os R$ 101,88 da cota patrimonial, na verdade você está comprando o preço em bolsa de R$ 84,41, portanto com desconto, na prática significa que esse dividend yield de 5,7% equivale, na verdade, a 6,8%. Por quê? O dividendo que será recebido leva em conta o tamanho da exposição que nós temos nas empresas, que está simbolizado ali na cota patrimonial de R$ 101. Mas na prática, como você pagou muito menos pela ação, significa que você vai levar para casa um valor em relação ao que você investiu, que é o preço em bolsa, de um dividendo bastante superior no tempo, enquanto o produto estiver com desconto. Assim, eu mostro que o top é a única ação dinâmica da bolsa por toda a troca de ações que ao longo do tempo vai ocorrendo. Você tem uma gestão profissional por trás, otimizando a alocação dos ativos e ainda dando a vantagem de pagar o dividendo de forma isenta e amplificado em termos de retorno por conta do desconto em bolsa. Vamos dar uma olhada um pouco agora em algumas das ações que fazem parte da carteira do top dividendos. A primeira que eu queria mostrar para vocês é a ação do Banco Itaú, Itaú Unibanco. Né? Por que nós gostamos bastante hoje do setor financeiro e do Itaú aqui em particular? Bom, a gente acha que o mercado está dando uma oportunidade interessante de investir nas ações do Itaú por uma série de motivos. Né? Primeiro, do ponto de vista do preço negociado em bolsa, as ações do Itaú estão negociando entre 8 e 9 vezes lucro, é a relação preço-lucro, muito utilizada na análise fundamentalista, enquanto que nos últimos 10 anos as ações do setor negociaram entre 8 e 12 vezes. Ou seja, do ponto de vista histórico, nos parece que estamos tendo a oportunidade de comprar ações do Itaú num preço que é bastante interessante para o que é a capacidade de geração de resultado que o banco tem. Por que essa oportunidade existe? Naturalmente, com toda a fraqueza que a economia brasileira está mostrando, o risco da inadimplência subir, ou seja, os bancos terem mais dificuldade de receberem pelos empréstimos que foram feitos, alguns investidores ficam um pouco mais preocupados e acabam evitando as ações do setor. É isso que, na prática, na nossa visão, acabou criando uma boa oportunidade de investimento. E, basicamente, por quê? Primeiro, vale lembrar que o ambiente competitivo para os bancos privados
melhorou muito nesses últimos 2 anos, no ano passado e agora em 2015. Porque eles estavam tendo uma concorrência bastante forte dos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e mesmo sob certo aspecto o BNDES, que vinham estendendo volumes muito grandes de crédito na economia por conta de uma decisão do governo de política fiscal. Como agora está tendo uma desaceleração na oferta de crédito por parte do setor público, né? Essa foi uma decisão de governo, tendo em vista a necessidade de fazer o ajuste fiscal, acabou que os bancos privados é que são os responsáveis, ou serão os responsáveis nesse período futuro, de estender crédito para a economia. Ao fazerem isso, eles vão ter mais condições de precificar, ou seja, de colocar o preço correto nesses empréstimos e, eventualmente, num cenário de inadimplência subindo, poderem estar recalibrando os spreads que eles cobram, melhorando, portanto, o preço que concedem crédito e gerando mais resultado. Uma outra coisa muito importante para a gente ter na cabeça quando fala dos bancos privados é que, ao contrário do que a gente pensa, uma parcela, a parcela que depende de crédito é menor do que normalmente se imagina. Quer dizer, no caso do Itaú, cerca de 30% do resultado do banco vem diretamente de operações de crédito. Ou seja, mais de 2/3 do resultado do banco vem de serviços que são tarifados ou da parte de seguros. De forma que o banco está exposto, sim, ao ciclo de crédito da economia brasileira, mas numa proporção muito menor do que normalmente a gente tende a pensar, e a mesma coisa vale para os outros bancos privados. Quando a gente olha agora nesse próximo slide a evolução do preço do Itaú na Bolsa, vocês têm aqui um gráfico que vem desde junho de 2013 e mostra o preço atual de mais ou menos R$ 38,00 que o Itaú está negociando. Reparem, quer dizer, mais ou menos há cerca de um ano atrás, as ações do Itaú negociavam a R$ 25,00. Já houve uma apreciação interessante para R$ 38,00. Ocorre que a maneira mais fácil e mais barata de você comprar as ações do Itaú com desconto em bolsa é através do Top Dividendos. Por quê? Ao fazer isso através do produto, na prática, você está comprando o Itaú por R$ 31,40 ao invés de R$ 37,90. Essa diferença é exatamente o deságio que o Top Dividendos negocia para cada um dos seus constituintes, dos quais o Itaú é um deles. Vamos ver mais 2 exemplos rapidamente? O próximo exemplo que eu mostro aqui é a ação da própria Bolsa. Como a maioria de vocês deve saber, a BMF-Bovespa tem as suas ações listadas na própria Bolsa. Então você consegue comprar e vender ações no mercado da própria Bolsa. Por que nós gostamos do investimento em BMF-Bovespa? Basicamente, 3 argumentos aqui que eu queria rapidamente sintetizar para vocês. Primeiro, trata-se de um monopólio com altas barreiras de entrada. O que é isso? Quer dizer, normalmente, do ponto de vista do investimento em ações, quando você tem a oportunidade de escolher um setor da economia que apresenta poucos concorrentes ou nenhum concorrente, normalmente essas empresas acabam tendo margens mais elevadas. Elas têm capacidade de cobrar mais caro pelo produto que vendem ou pelo serviço que oferecem. Esse é o caso da Bolsa no Brasil. A gente entende que o ambiente competitivo no Brasil é pouco propício para a entrada de uma outra bolsa. Embora seja possível, nos parece pouco provável, e ainda que aconteça, a gente entende que a BMF-Bovespa tem bastante condição de reagir à entrada de um concorrente, daí criando essa figura de elevada barreira à entrada. A barreira à entrada, portanto, a novos concorrentes, o que normalmente se traduz em retornos bastante elevados. O segundo é que esse é um mercado com alto potencial de crescimento. Seja olhando o número de empresas listadas no Brasil comparado com outros países, desenvolvidos ou em desenvolvimento, que é o gráfico do canto inferior esquerdo, a gente vê que o Brasil ainda é muito pouco representado, ou seja, tem muitas empresas da economia brasileira que não têm suas ações listadas na Bolsa, o que sugere que ao longo do tempo a gente vai ter uma representatividade maior na Bolsa e, portanto, a BMF-Bovespa vai ganhar mais dinheiro com mais empresas lá listadas. Da mesma maneira, quando a gente olha a indústria de fundos de investimento, que seria o gráfico do canto inferior direito, a gente percebe que a participação da renda variável no total da indústria de fundos também é muito baixa no Brasil, quando comparado no contexto histórico e mesmo no contexto relativo a outros mercados. Ou seja, existe um potencial para, no tempo, uma parcela maior dos brasileiros estarem investindo em bolsa e, ao fazerem isso, vão estar naturalmente aumentando o volume de negócios na Bolsa, que se traduz em mais resultado para a BMF-Bovespa. Por fim, terceiro ponto, de novo a questão de preço. Não basta você escolher bons negócios, é importante, na hora de fazer bons investimentos, você escolha bons negócios no preço certo. E nos parece que a ação da Bolsa ao preço atual é bastante atrativa. Ela negocia numa relação preço-lucro, como eu mostro na tela, de 14,5 vezes,
que nos parece atrativo perto do potencial que esse negócio tem, e gera um retorno de dividendos da ordem de 7%. Na verdade, o dividendo aqui na BMF Bovespa é mais para perto de 5%, só que como ela gera muito caixa, cerca de 2% da base acionária é recomprada todo ano. Então a gente junta o 5% do dividendo mais o 2% de recompra e dá esse 7% de yield total que eu mostrei na tela ainda há pouco. Vamos ver o gráfico da performance das ações da BMF Bovespa? Nesse próximo slide, vocês têm como é que evoluiu a ação da BMF Bovespa nos últimos tempos. Reparem que tem um zigue-zague, uma gangorra bastante grande aí de junho de 2013 para cá. As ações negociando agora um pouco acima de R$12. Há muito pouco tempo atrás, agora no primeiro trimestre ainda, essas ações bateram de novo R$9, né? Ou seja, quem teve a oportunidade de comprar ali já ganhou 40% no ano. E por que eu falo do R$9? Porque toda vez que o papel vem nesse nível de preço, normalmente nós estamos aumentando posição. Por quê? A R$9 esse papel está extremamente barato. Mesmo a 12 a gente já gosta, a 9 então nem se fala. Só para dar uma ideia para vocês, a R$8, se o papel viesse a R$8, nas nossas contas, ele estaria embutido no preço do papel uma hipótese que nos parece muito pouco provável, que a BMF Bovespa não vai crescer volume nunca mais, ou seja, ao longo de toda a vida da empresa, vai permanecer o ambiente atual de negócios que nós vemos no mercado de capitais brasileiro, o que nos parece certamente uma premissa extremamente conservadora. Vai ser muito melhor do que isso na nossa visão. O mercado, ao perceber isso, e também com essa melhora recente do mercado, revalorizou as ações da Bolsa e agora está negociando, como vocês veem na tela, a R$12,40. Através do Top Dividendos, você tem uma maneira implícita mais barata de comprar as ações da BMF Bovespa. Por conta do deságio de 17% que mostramos, na nossa visão, seria o equivalente de vocês estarem comprando as ações da BMF Bovespa a pouco mais de R$10 aplicando desconto e, portanto, muito próximo das mínimas recentes que o papel teve. Ok? Vou mostrar agora um último exemplo para vocês, que é inclusive a principal posição do fundo hoje, são as ações da CETIP. Nesse próximo slide, eu ilustro para vocês por que nós gostamos das ações da CETIP. Trata-se de uma outra bolsa, né, só que atuando num outro nicho de mercado. O motivo de entendermos por que a CETIP é uma oportunidade interessante de investimento tem a ver com, primeiro, o fato de que você tem uma baixa penetração do crédito na economia brasileira. O que quer dizer isso? Quer dizer, no Brasil, você tem os instrumentos de crédito e de dívida pouco representados em relação ao tamanho da economia brasileira. Essa métrica aqui no gráfico esquerdo, vocês veem na ordem de 50% da nossa economia, 50% do PIB, é bastante superior em outros mercados e principalmente nos mercados envolvidos. É claro que cada mercado tem a sua maturidade, é claro que a taxa de juros no Brasil é muito elevada, mas a gente entende que ao longo do tempo você vai estar aumentando o crédito na economia brasileira de forma que isso vai se traduzir em mais negócios na CETIP, porque é lá onde você tem os registros dessas operações de crédito. A CETIP ganha dinheiro cobrando para fazer esse registro, né? Quando vocês olham o segundo gráfico, que é o gráfico do meio do slide, nós vemos o crescimento do crédito na economia brasileira ano após ano. Reparem, e aí é uma série que está vindo desde 2003 para cá, nós temos uma expansão de crédito bastante elevada, nos últimos anos oscilando aí na casa de 15% a 20%, o que faz com que, mesmo uma economia que do ponto de vista econômico está parada, crescendo pouco, ainda assim o crédito dentro dessa economia está crescendo, tem a ver com tendências seculares da economia brasileira e com a inovação financeira que cada vez traz novos produtos para o mercado, né? O terceiro motivo, de novo, a questão do que a gente chama de valuation, quer dizer, o preço que você está pagando pelo valor que aquele ativo tem. Na nossa visão, a CETIP também negocia com uma relação dividendo-preço, dividend yield, de 7%, apresenta uma relação preço-lucro de 17 vezes, que para a gente é atrativa considerando que o lucro dessa empresa, nas nossas contas, vai estar crescendo de forma relativamente conservadora, 17% ao ano. Então parem para pensar, uma empresa numa economia que não cresce nada, esse ano deve até andar para trás, mas ela tem no seu negócio principal um crescimento de lucros da ordem de 17% ao ano, bastante saudável, portanto. E isso porque tem alguns negócios na CETIP que sequer estão embutidos nas nossas projeções. Por exemplo, a centralização do registro de imóveis, uma coisa que seria bastante positiva para a economia brasileira, porque facilitaria muito a velocidade na hora de você fazer um financiamento para comprar a casa própria, comprar um apartamento. Por quê? Hoje, ao invés dessa informação estar extremamente
espalhada nos cartórios, se você tivesse um lugar onde você centralizasse o registro dessa informação, como por exemplo um ambiente de bolsa como o da CETIP, você teria uma facilidade muito maior em ter o crédito concedido pelo banco, diminuiria o risco do banco, que facilitaria a checagem para ele, e portanto seria muito bom também para o consumidor do produto, ou seja, quem estivesse comprando aquele financiamento imobiliário. Para a CETIP seria mais uma oportunidade de geração de receita, que nas nossas contas poderia representar alguma coisa adicional que nós já temos nas nossas contas, de 20% a 30% de impacto no preço da ação. Vamos ver como a CETIP está negociando na Bolsa, é o próximo slide. Vocês veem também que nesses últimos 12 meses o papel teve um movimento bastante expressivo. Quem teve a oportunidade de comprar CETIP lá até um pouco atrás, em meados de 2013, pagava R$20. O papel está próximo das máximas recentes, na ordem de R$34. Há pouco tempo atrás, mês passado, até por conta de alguns ruídos com relação a operações antigas que aconteceram no mercado, de uma empresa que acabou depois sendo vendida para a CETIP, o mercado chegou a dar uma oportunidade de compra muito interessante. E os papéis da CETIP voltaram a ser negociados na casa de R$30, como vocês podem ver no gráfico. Rapidamente essa distorção foi corrigida. Nessa melhora recente de mercado, o papel já voltou para as máximas de 34. Mas, de novo, através do top dividendos, por conta do desconto implícito, seria o equivalente de você estar comprando as ações da CETIP abaixo até daquele valor de R$30 que eu mencionei. No caso, R$28,50. Para fechar então, pessoal, eu queria só reforçar um pouco aqui da oportunidade. A oportunidade existe porque, num ambiente de mercado um pouco mais difícil, no pós-eleição, a Bolsa ganhou uma volatilidade bastante grande, uma queda muito forte nas cotações ali em dezembro e depois no início do ano, principalmente janeiro, vem se recuperando desde então, animada com a possibilidade de um ajuste fiscal e de alguma mudança na coordenação política de governo, mas o que importa é que você consegue continuar buscando boas oportunidades de investimento no mercado, uma delas através do XP Top Dividendos, o código de negociação na Bolsa, XPTD11. Através da compra desse instrumento, você tem, portanto, uma ação dinâmica, com uma equipe altamente especializada, que está fazendo para você, ao longo do tempo, o trabalho de troca de ações, e você ainda tem a oportunidade de comprar esse produto com um desconto bastante grande em relação ao que ele vale, e com todo o benefício fiscal de ter o pagamento mensal dos dividendos isentos de imposto de renda. Muito bom, Patrick. Inclusive, vocês podem acompanhar a evolução do XP Top Dividendos também através do site da XP Gestão de Recursos. Nele, a gente divulga toda a informação do andamento do produto, divulgamos as cartas mensais falando sobre o desempenho da cota em bolsa, o desempenho da cota patrimonial, inclusive a cota gerencial, que é com o ajuste do dividendo já repassado na conta do cliente, que isso a gente inclusive não consegue acompanhar na tela, a gente não consegue acompanhar na negociação em bolsa. E só reforçando, para clientes que têm visão de longo prazo, esse produto realmente faz bastante sentido, por tudo que nós já mencionamos aqui, e também por você conseguir comprar isso com desconto, levar para longo prazo e se apropriar do dividendo, não só o dividendo que é isento de imposto de renda, mas também sobre juros sobre capital próprio que a gente repassa na conta do cliente. Aquele link que o Patrick mostrou sobre o acesso à carteira diária no site da Bolsa, se você acessar pelo site da XP Gestão de Recursos, você também chega nesse link no site da Bolsa. Então você tem 2 mecanismos de consulta para poder acompanhar toda a comunicação que a gente tem com o mercado do XP Top Dividendos. Nós da equipe comercial, da equipe de relação com investidores, estamos à disposição para sanar qualquer dúvida, inclusive a equipe de gestão, ela se coloca à disposição para conversar com os clientes, para conversar com os assessores da XP Investimentos, para explicar um pouco mais o detalhe como é que está a evolução do produto. A gente acredita muito, é uma excelente oportunidade, por isso inclusive que a gente vem fazendo essa força para mostrar para vocês a oportunidade. A gente fez diversos eventos ao longo do último mês e os clientes foram gostaram muito da maneira que a gente colocou o produto. Por isso, inclusive, que a gente quer reforçar essa oportunidade para todos os clientes, não só os que já estão na oportunidade de compra, mas também para os clientes que ainda não estão no produto. E aí, seja ele de longo prazo ou então o cliente mais arbitrador, ambos cabem para esse tipo de produto. Patrick, acredito que seja isso. Muito bom. Então, a gente agradece o tempo de vocês.
a disponibilidade e daqui a pouco a gente volta com mais oportunidades na XP Gestão.